Boa tarde, meninos. Olha só, agora a gente volta para começar a falar de população. Lembrando que na aula anterior a gente falou de clima, né? No ao vivo a gente vai falar de vegetação, mas aí a gente vai começar a falar de aspectos humanos. Mas tem relação com o físico? Todas. Vamos para o mapa. Ó, se vocês observarem essas cores que foram usadas aqui, cores quentes, laranja, vermelho, amarelo, áreas mais esbranquiçadas, elas estão lhe dizendo alguma coisa. Por quê? Observe que nessa parte central europeia, aqui é o mapa da população europeia, viu, bonito? Ó, aqui, essa parte mais escura, com os tons mais fortes, ela está dizendo que ela é densamente povoada. Minha filha, o que é densamente povoada? Maior concentração populacional, ou seja, você tem uma quantidade maior de pessoas nessa parte central. Certo? E aí, professora, nessas áreas mais amareladas? Lindo, está dizendo que existe distribuição irregular, ou seja, alguns vazios demográficos. Mulher, você está dizendo que na Europa a distribuição é irregular? É um país populoso e ao mesmo tempo povoado, mas aí você tem áreas que são inóspitas. Mulher, o que é inóspitas? Inabitáveis. Onde? O extremo norte da Rússia, ela é inabitada. Por quê? Porque ela está na zona térmica polar, ou seja, extremamente frio. Aqui você tem a predominância de climas que são mais amenos, temperados, né? Que tem como essas pessoas conseguirem sobreviver. Em áreas extremamente frias, que são as áreas anecúmenas, não tem condições alguma dessa população se concentrar. Então, onde é que está concentrada a maior parte da população? Na parte central da Europa. Se ligou? Bora adiante. Olha, quais são as características da população europeia? Distribuída irregularmente, aglomerados urbanos nos centros urbanos industriais, impulso na primeira revolução. Vamos falar de revolução industrial, bonitão. Olha. Século XVIII, a Europa começa a se tornar o continente industrial, ou seja, você tem aí agora uma mudança de quê? Campo, cidade, migração, os primeiros processos migratórios. E aí você tem o quê? Se liga aqui, ó, aglomerados urbanos. E onde é que estão essas pessoas? No centro. É ali onde está justamente esses primeiros aglomerados industriais. Lembrando sempre, ó, bote na cabeça de vocês, primeira revolução industrial é quando começa a deixar a Europa no seu centro densamente povoado. Fui clara como a neve? Não é a Frozen, viu? O pós-guerra, ele impulsiona a Europa Ocidental. O que é que ela está dizendo? Lembre-se que o pós-guerra tem aquele terminho cortina de ferro, ocidental e oriental, dividiu a Europa no meio. E aí aconteceu o quê? Essa Europa ocidental aqui, capitalista, ela trouxe mais gente. Por quê? Quem é que quer morar no socialismo? Deus me livre, morrer? Não quero não. Bora pra cá. Aqui você tem mais movimento. As indústrias chegaram. E o que é que aconteceu? Cidades globais. O que é que ela está dizendo, hein? Megalópolis e grandes metrópoles europeias, ou seja, alguns países da Europa entraram dentro do cenário mundial. Vamos citar um, Alemanha, vamos mais, você tem a França, você tem aí agora a Itália, né? Que recentemente foi o pico do Covid, né? Você tem países que estão assim, a bola da vez, a partir desse período pós-guerra. Mulher, mas no período pós-guerra a Europa de alguma maneira não saiu assolada? Saiu. Mas aí você entra aquela história, né? Quem destruiu, reconstruiu. Quando reconstruiu, reconstruiu valendo mesmo. Por quê? Porque se tornariam parceiros comerciais, existe aí uma relação. Então, esses países aí, europeus, também têm suas cidades dentro de um cenário global, em evidência. As características são essas aqui. Beleza, né? Bora adiante!
De que maneira a Revolução Industrial permitiu a construção de cidades importantes? Simples, a migração campo-cidade. Olha, essa migração campo-cidade transformou o cenário urbano da Europa. A Inglaterra não era mais aquela Inglaterra primitiva. Era uma Inglaterra que trouxe, agregou. Por quê, professora? Porque quem morava lá no campo não tinha dinheiro para competir, não, gente. Indústria demanda muito dinheiro. Quem está lá no campo vai ter dinheiro para competir? Nunca jamais na galáxia. Então, imagine só, essas pessoas vieram para as cidades, observem grandes aglomerados urbanos neste século da Revolução Industrial, né? E aí você viu uma mudança significativa. Mas vale dizer que em alguns países europeus se mantém ainda a arquitetura histórica, né? A Espanha ainda traz muito disso, né? A Inglaterra traz muito disso. Por quê? Porque o europeu, ele tem uma característica muito clara. Ele respeita a sua cultura. E a sua cultura também está evidenciada em quê? Nos seus traços arquitetônicos. Traz muito da identidade europeia, certo? Vamos lá. E o que são essas metrópoles europeias? Acabei de dizer a vocês. Primeira característica, as construções históricas. Por quê? É cultural, gente, Isso aqui é a cultura europeia. É o quê? Identidade, certo? E aí você tem dentro dessas construções históricas países que se tornaram comerciais, outros que se tornaram financeiros e, sobretudo, a Europa, ela é turística, né? Quantas pessoas têm esse sonho de viajar para Paris, para ir à Itália, para Roma visitar o Vaticano, né? Ir a Londres para estudar nas diversas faculdades existentes. E aí vai, são aspectos primordiais para a compreensão dessa população europeia. Por quê? A questão urbana chama muita atenção, agrega muito esse valor. Qual é o problema, gente? A gente sabe que dentro do aspecto cultural da população europeia, ela tem um probleminha com imigrantes, né? Não é qualquer imigrante que vai entrar lá. Por quê? Repito para vocês, essa questão cultural, identidade, é muito forte, é muito relevante. Então, jamais você vai querer que essa construção histórica esteja fora do patamar, certo? Então, construções históricas estão agregadas às metrópoles europeias, que aqui você tem o aspecto cultural, a sua identidade dentro das construções históricas, que por sua vez são comercial, financeiros e turísticos. Tudo claro até aí? Bora adiante! O que é que essa mulher botou um mapa cheio de pontinhos? Não é pontinho não, amor. Vocês já ouviram falar em globalização, né? Já. Claro, vocês já ouviram falar. Globalização tem 2 sinais. Transportes e telecomunicações. Deixe isso muito claro. Você quer reconhecer uma nação globalizada? Preste atenção à quantidade de luzes existentes na noite, neste lugar. Ali você vai saber que aquele lugar, ele está inteirado no mundo. Por quê? Porque ele também está conectado. Então, se vocês observarem, né? Grandes centros da Europa aqui desse mapinha, ele está pontuado como lugares extremamente globalizados. Isso quer dizer o quê? Que é uma população desenvolvida, certo? Então, o aspecto da globalização europeia está baseado também no sentido de ser uma nação desenvolvida. Bora adiante. Olha a pirâmide etária. Qual é o problema do europeu? Veja, redução das taxas de natalidade. Se a gente observar de 1950, 2000 a 2050, você tinha uma base mais larga e um topo mais estreito. 1950, viu? 2000 já foi ficando um país adulto a envelhecido. 2050 a gente não precisa ir para 2050 ainda não, pode ficar em 2020 ainda. Embora, com a quantidade de mortes pelo Covid, consequentemente houve uma redução. Mas observe, o topo da pirâmide lá em 2050, se a gente for observar para a atualidade, ela é mais larga. O que é que eu quero dizer com isso? Que a população europeia é velha, ou seja,
compreende idosos. A maioria da população europeia, ela é idosa. Isso é um problema seríssimo. Gastos com saúde pública, embora lá eles são mais respeitados. Gastos com a questão da aposentadoria. Idoso demanda mais dinheiro, demanda mais situações que sejam mais inerentes. Então, essas são as questões da peculiaridade da pirâmide etária europeia. Observe, de jovem a envelhecido. Houve uma mudança, por quê? Você tinha uma base mais larga, que era jovens. Agora você tem uma pirâmide invertida. Você tem um topo envelhecido e você tem uma base mais estreita. Belezinha? Bora adiante. A taxa de natalidade é 1,48 por filho, ou seja, as famílias já são reduzidas, né? Diferentemente dos países subdesenvolvidos, que as políticas de natalidade não são tão sérias. E aí, existe uma questão que algumas nações europeias, elas pagam para a mulher ter filho? Por quê? Porque existe um grande problema de mão de obra. Mas não é mais fácil mandar imigrante? Não, porque o que é que eles vão entender? Que se o imigrante vier é um choque cultural. Ou seja, esse imigrante vai tomar o lugar de um europeu. E não pode. É melhor que você tenha filho para ele servir de mão de obra. Certo? Então a questão toda aí está interligada na mão de obra, que ela seja nata, ou seja, seja toda ela europeia. Olha aqui, a gente já viu essa charge, né? Foi uma outra vez, que é a União Europeia Euroimigrantes, ou seja, existe uma política aí, né, para a entrada de imigrantes a partir, sobretudo, da rota do mar Mediterrâneo, do mar Egeu, né, daquela península dos Balcãs. Meu bem, a senhora não disse ali há pouco que europeu tem uma certa aversão a imigrantes? Tem. Só que dentro da política da União Europeia, hoje eles concebem alguns imigrantes. Mas aí o que é que acontece? É uma dor de cabeça, como a própria União Europeia diz, só que também eles funcionam como mão de obra barata. Por quê? Eles vão atrás de qualquer emprego. Aquilo que lhe vier é concebido, eles vão aceitar, porque faz parte da sua reconstrução histórica. Não é nem cultural, é uma construção histórica a partir da sua entrada em uma outra nação, certo? Olha, missão cumprida. Por fim, vejam só, 2 páginas que a gente vai corrigir no plantão, 105 e 107. Beleza? Vejo você lá no plantão, viu? Beijo, fui!